Bom, pessoal, boa tarde. Vamos continuar de onde a gente parou na aula passada. A gente começou a falar de momento de inércia na aula passada e aprendendo a calcular, né, aprendendo o que era. Acho que é importante aí vocês entenderem que ele vai quantificar essa tendência aqui de flexão, quanto mais fácil ou mais difícil é a gente fazer esse movimento de flexão. E apesar dele ser aí, a sua consideração ter a ver com rotação, de eixo, não sei o quê, isso é uma coisa que vocês vão ver mais para frente, aqui a gente vai aprender a calcular basicamente esse parâmetro, tá? A definição dele era bem simples assim, né? Era parecido com aquele momento estático que a gente já tinha falado. Vinha de uma integral, né? É uma propriedade aí da figura, né? Geométrica da seção. Só que na aula passada a gente deduziu, além das equações de momento de inércia, né? Que são essas daqui, para figuras simples, como por exemplo o retângulo que a gente usou, né? Então a gente teria momento de inércia em relação a cada um dos eixos e ia ter também um produto de inércia, que é esse daqui embaixo, né? Que é relacionado aos dois eixos. Então a gente encontrou aqui o momento de inércia em relação ao eixo Z para o retângulo, era BH ao cubo sobre 12, e depois, né, em relação ao eixo Y, era HB ao cubo sobre 12, e o produto de inércia era zero. Em relação a esses daqui do IZ e do Y, né, ele tem essa cara aqui em relação à equação, alguma coisa, vezes outra ao cubo, e a gente definia esse lado aqui que é ao cubo em função do eixo que a gente estava analisando, para ficar mais fácil. Se é em relação ao eixo Y, é o lado que cruza o eixo que a gente está analisando, por isso que aqui é ao cubo, tá? E aí depois, passando um pouco, a gente falou desse teorema dos eixos paralelos. Por quê? Porque a gente vai construir esses momentos de inércia em função de uma figura aí complexa por meio de figuras conhecidas mais simples. Então a nossa intenção é sempre calcular o momento de inércia em relação ao CG da peça, tá? O CG global da peça. Então o que a gente fez ali para o retângulo era os momentos de inércia em relação a essa peça que é só um retângulo, né? Então os eixos que a gente analisou em relação ao CG. Só que a nossa intenção é calcular no CG da peça toda, e o ideal seria eu aplicar aquelas integrais, né, aquela definição inicial, mas considerando esse eixo, né, lá no CG da nossa peça. E aplicaria para cada uma das áreas separadas, por exemplo, né, mudando forma da gente considerar, né, aquela integral, enfim. Ia ser uma coisa complexa. Então, para isso que a gente usa aqui esse teorema dos eixos paralelos, que a gente consegue fazer a relação entre os momentos de inércia de cada figura, né, que são valores conhecidos, né, são equações conhecidas que vão ser fornecidas, ou que a gente já sabe, mais o transporte. Então, aí que seria essa diferença, né, da consideração da inércia em um eixo ou em outro. Então, quando a gente vai construir um momento de inércia total aí da nossa seção, a gente vai utilizar os momentos de inércia em relação ao CG de cada uma dessas subdivisões de áreas conhecidas que a gente faz, mais o transporte, que vai ser a distância ao quadrado entre os eixos que eu estou fazendo essa consideração. Então, por exemplo, se é entre os eixos Z, né, a distância entre eles, a distância aí perpendicular, né, que vai ser a distância entre as duas retas paralelas, entre os dois eixos paralelos, daí o nome do teorema, vezes a área. Tá bom? Então, assim, para o IZ é isso, para o Y a gente pega a distância entre os eixos Y, e no caso do produto de inércia, a gente faz a multiplicação desses dois valores, tá bom? Então, essas são as equaçõezinhas que a gente usa. Quantas mais subdivisões a gente fizer, mais aí a gente faz esse procedimento. Então, é isso daqui para cada subdivisão que a gente fizer.
Aí na aula passada a gente começou a resolver esse exemplo. Então neste exemplo a gente tinha essa seção L, fizemos aqui a divisão em duas áreas, então essa daqui que a gente chamou de S1 e essa de S2, e calculamos o CG dessa área. Lembrando que a gente precisa dele porque é lá que a gente quer calcular a inércia da peça toda, tá bom? Então fizemos aquela média ponderada das distâncias aí do centro de gravidade para poder encontrar o CG da peça toda. Beleza? Aí a gente partiu para o momento de inércia. E aqui, né, a gente fez só o IZ na aula passada, a gente vai continuar hoje. Então a gente fez da seguinte forma. Primeiro a área 1. Então fizemos aí a inércia aí dos retângulo 1, que vai ser o 21 ao cubo vezes 12 sobre 12. Então se é o IZ, o ao cubo é aqui esse lado, o 21, tá bom? Vezes 12 dividido por 12, que é a equação. Mais agora o transporte. E o que eu falei para vocês do transporte? Bom, a gente precisa da distância entre os dois eixos Z. Então a gente fala de transporte porque seria como se a gente estivesse transportando essa inércia, esse eixo Z1 barra para o eixo Z. Então transportando ele aqui na vertical. Eu falei um método para a gente fazer isso, utilizando as coordenadas, já que a gente quer a distância vertical, utilizando as coordenadas Y, que a gente já até usou para calcular o CG. Então o que eu fazia? Fazia a coordenada do CG local, né, da área 1, menos a coordenada do CG global, da peça toda. Então por isso, ó, que aqui na própria equação do cálculo do CG a gente tem esses valores. Então ficaria o 10,5, que é a coordenada em relação a esse eixo aqui que eu adotei. Então 10,5 menos o 12,3, que é a própria resposta aqui da equação. Isso, reparem que vai dar uma distância com um determinado sinal, pode ser positivo ou negativo, que para este cálculo do IZ não importa, né? Porque a gente está com ele ao quadrado aqui. Esse sinal ele vai significar basicamente o seguinte: sempre levando como referência o meu centro de gravidade da peça toda, reparem que essa distância entre os dois eixos ele está aqui para o lado do Y negativo. Por isso que ela é uma distância negativa, tá? Nesse sistema aqui que a gente está adotando. Consequentemente, né, para a área 2, a gente tem a mesma coisa, né, o 9 ao cubo, que é esse lado, vezes 12 dividido por 12. E aqui o nosso transporte, que vai ser o 16,5, que é a coordenada aqui deste ponto, menos o 12,3, que é a coordenada desse ponto. Vai dar 4,2 positivo, porque está aqui para baixo, tá bom? Então, assim, eu acho melhor a gente pensar desta forma, porque isso já sai com o nosso, porque é uma coisa meio mecanizada e a gente já sai com o resultado, com o sinal certo. Mas se vocês olharem aqui, né, imagina, são outros valores, e falar, aqui dá 1,8, eu consigo ver, e está para cima, então por isso é negativo, você pode considerar dessa forma, tá? É só um jeito aí mecanizado de fazer esse processo, tá? Então aqui o transporte ao quadrado vezes a área. Desenvolvendo, né? Deixei aqui os valores em evidência, cheguei aqui no IZ. Tá? Isso foi o que a gente fez na aula passada. Hoje a gente vai continuar e vamos fazer o Y, o YZ e mais um outro exemplinho, tá bom? Qualquer dúvida vocês vão me parando no meio do caminho, tá? E a gente vai esclarecendo. Então vamos lá. Então a gente vai fazer o Y. E aqui a gente vai ver até que o Y é mais fácil de fazer, porque como é um retângulo e o que inverte, né, vai ser o lado que vai ao cubo, fica até fácil da gente ver ali e não se confundir.
Mas nesse caso, né, vai ser o 21 vezes o 12 ao cubo dividido por 12. Mais agora o transporte. Vamos voltar ali para a nossa conta do CG. Então agora a gente quer essa distância entre os eixos Y, que é uma distância aqui horizontal, né? Então vamos olhar para a coordenada Z. Então vai ser, ó, 18, certo? Que está aqui em cima, menos o 14,4. E depois o outro vai ser 6 menos 14,4. Nós vamos fazer esse primeiro. Então, ó, 18 menos 14,4 ao quadrado vezes a área, 21 vezes 12. Então, finalizado aí para a área 1. Agora aqui para a área 2. Então, vai ficar 9 vezes 12 ao cubo, dividido por 12, mais o transporte, que vai ser 6 menos o 14,4 ao quadrado vezes a área, que é 12 vezes 9. Tá bom? Feito isso, eu vou deixar assim, ó. Deixar em evidência esses valores, que é o que a gente vai usar depois. E vou colocando os resultados. Deixa eu só achar minha resolução aqui. Então, pessoal, isso daqui dá 3,6, certo? E aqui menos 8,4. Vou colocar os valores separadinhos aqui. Então, primeiro, 3.024 mais 3.265,92 mais 1.296 mais 7.620,48. Isso daqui vai me dar 15.206,4 centímetros a quarta. Tá bom? Então é isso, tá, pessoal? Pode ver que conforme a gente vai fazendo os outros, as informações que a gente já pensou vai ficando até mais fácil da gente entender. Uma dúvida? Então vamos lá. Agora, né, para a gente fazer o YZ, ele vai ser mais simples ainda. E eu vou falar por quê. Então, só para a gente descrever aqui a equação bonitinho, então a gente vai ter que fazer o seguinte. Produto de inércia da área 1 mais o transporte. Espera aí, pessoal. Mais o transporte multiplicado, né? Isso aqui é C1 e D1, S1, mais aqui
produto de inércia da área 2, transporte 2. Então essa daqui é a minha equação que eu tenho que fazer, certo? Estou adicionando áreas, somando tudo, né? Duas áreas e cada uma das suas partes. Lembra, assim como, né, a equação do momento de inércia em relação ao eixo Z é o BH sobre 12, a definição de produto de inércia do retângulo, né, considerando lá o eixo lá no CG, a gente tem que ele é zero. Então isso foi que a gente deduziu até lá na aula passada. Então, o IY1Z1 barra e o IY2Z2 barra vão ser zero, respectivamente. Vou botar aqui embaixo. Então, na hora que eu estiver aí contabilizando o meu produto de inércia, ele é zero. E aí vou somar agora as distâncias dos transportes. Acontece que essas distâncias a gente já calculou. Por isso que eu até deixei em evidência aqui no outro exercício. Então, por exemplo, e esse daqui é o transporte do eixo Z da área 1, e este daqui é o transporte do eixo Z da área 2. Então, para a primeira área, a gente vai usar o transporte do eixo Z da área 1, que é o menos 1,8, e o transporte do eixo Y da área 2, que é esse 3,6. Então, ele vai ficar o seguinte: menos 1,8, e por isso que aqui o sinal vai ser importante, e aqui era mais 3,6. Vezes a área, que é 21 vezes 12. E é esse daqui o produto de inércia da primeira parte. Depois, para a segunda, o produto de inércia do retângulo mesmo, ele é zero. E aqui, a gente vai usar as distâncias, né, os transportes, que vai ser esse mais 4,2, que é o transporte Z do eixo Z, e menos 8,4. Então vai ficar mais o 4,2 vezes menos 8,4 vezes a área, que é 12 vezes 9. Fazendo essa conta aqui, a gente chega em menos 5.443,2 centímetros a quarta. Tá bom? Então, assim, pode ver que, tendo já tudo que a gente já calculou, ele é fácil da gente calcular, né? Só a gente reaproveitar esses valores. O que é interessante para a gente é que o produto de inércia ele vai ter uma relação que a gente vai ver um pouco mais para frente, em relação aos momentos principais de inércia, que vão ser os máximos. E acontece que é o seguinte: quando a gente tem um produto de inércia igual a zero, significa que a gente está em pelo menos um eixo, esses eixos que a gente está calculando, né, pelo menos um deles é um eixo de simetria. Então pode ver que para o retângulo, ele dá zero, só o retângulo, considerando lá o CG no eixo de simetria. Os eixos lá no CG, que é um eixo de simetria. Neste caso aqui, quando a gente joga para o CG da seção, repara que o meu produto de inércia ele dá diferente de zero. Então, sempre que eu não estiver aí calculando em relação a um eixo de simetria, pode ver, o meu eixo Z e o meu eixo Y do CG não são aí de simetria. Então, ele vai dar diferente de zero. O sinal tem outro significado, tá? Mas aqui ele pode dar positivo ou negativo. Beleza? Então, gente, esse daqui é o procedimento de cálculo. E isso é assim, é isso. O que pode complicar? Por enquanto, só se você tiver muitas figuras, né? Prestar atenção aí nos CGs das áreas e tudo mais.
Mas, assim, é basicamente isso. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um outro exemplo. Aqui ele já está um pouquinho rabiscado, né? Que veio da outra aula. Mas vou fazer o seguinte. Só tirar isso aqui daqui. Depois eu volto. Aqui a gente tem, imagina, um quadrado, uma chapa quadrada com 2 furos quadrados também. Tá bom? Esses quadradinhos menores são furos. O primeiro passo nosso é sempre identificar a posição do CG. O que eu falei para vocês, que se a gente tiver um eixo de simetria, o CG está nele, se você tiver dois, está na intersecção desses dois eixos. Então, assim, vocês concordam que... Opa. Se eu fizer uma reta aqui, ó, a 45 graus, né, inclinada, eu tenho um eixo de simetria. E, consequentemente, se eu fizer uma outra reta inclinada aqui, eu também tenho um eixo de simetria, tá? Então, reparem aí onde estão esses eixos de simetria. Consequentemente, eu já sei ali que o meu CG vai estar lá na interseção desses pontos. Beleza? Então, assim, poderia, a princípio, já chutar não, né? Porque você não está chutando, você está pensando, adotar e considerar o CG ali naquele ponto. Mas como a gente está aqui aprendendo ainda, né? Vamos calcular essas coisas. Vou deixar ele aqui, mas nós vamos calcular. E o que eu quero mostrar para vocês? Para a gente fazer, ao invés aí da soma de áreas, a gente subtrair áreas que pode ser mais fácil no processo. Vamos pensar o seguinte, se a gente fosse subdividir essa figura minha aqui em retângulos, né, para a gente só somar, vocês concordam que a gente provavelmente ia ter que fazer alguma coisa assim, ó. Fazer algumas subdivisões. Que aí a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 retângulos, né? Agora que você já sabe mais ou menos todo o processo do momento de inércia, dá para imaginar, né? Não seria uma coisa complicada, mas tinha que ter uma organização e bastante conta, e a gente sabe que muita conta gera erro. Então eu vou fazer o seguinte, vou considerar primeiro um retângulo cheio, um quadrado cheio de 16 por 16, e vou subtrair esses dois quadrados menores de 4 por 4. Tá bom? Vou adotar esse meu eixo de origem YZ ali no canto superior direito, que está desenhado em vermelho, e vou fazer o cálculo. Então vamos começar aqui pelo Y. Então vai ser, ó, a coordenada y do quadrado todo, que é exatamente no meio, que vai dar 8, vezes a área, 16 vezes 16. Tá bom? Bom, agora como eu vou subtrair, né, essas áreas menores, então eu vou fazer menos. Agora o S, a área 2, é esse retângulo quadrado de cima, tá bom? Então a coordenada y dele vai ser o 2 mais metade do 4. Então 2 mais 2 vezes a sua área, 4 vezes 4. E aqui agora o retângulo de baixo, que vai ser, ó, 2 mais 4, 6, mais 4, 10, mais metade do 4, 12. Vezes a área, 4 vezes 4. Tudo isso dividido pela área total. Vou colocar aqui menos 2 vezes 4 vezes 4. Tá bom? Então, se subtraiu lá em cima, subtrai aí aqui na área também. E aqui, gente, quando a gente calcular, é para dar 8, né? É para dar metade. Se vocês calcularem, vai dar isso mesmo.
Beleza? Então, assim, às vezes vale a pena você pensar por 30 segundinhos a mais, uma estratégia melhor aí para resolver esse problema, do que sair dividindo ali em um monte de coisa. Tá bom? E agora aqui para o Z, vocês vão ver que vai dar basicamente a mesma conta. Então, a coordenada Z, 8, 16 vezes 16. Agora a área 2. Bom, agora vai ser 12 aqui, tá? Que é o de cima. Vezes 4 vezes 4. E agora aqui o de baixo vai ser 4 vezes 4 vezes 4. Tudo aí é a coordenada Z, dividido pela área total. A mesma conta, né? Só que com os valores aí invertidos. Então o Z vai dar 8 centímetros também. Então aí confirmou que a gente sabia, né, que o CG estava lá no meio. Agora vamos partir aí para os momentos de inércia. Então, momento de inércia, né, vamos seguir aí a mesma filosofia e a mesma estratégia que a gente adotou para o CG. E vamos fazer então. Ó. Primeiro, momento de inércia do quadrado cheio de 16 por 16. Então, 16 vezes 16 ao cubo. Como é um quadrado, tanto faz. Mas esse 16 que está ao cubo é a lateral aqui vertical. Só para a gente ter referência. Agora fala para mim. Qual que vai ser o transporte dessa área? O que vocês acham? Alguém dá um chute aí para eu ver. Esperando um corajoso aí. Louco, gente, ninguém. Opa. Se eu falar assim, vale um ponto, ninguém chuta? Tô esperando, gente. Pensa um pouquinho, ó. A gente quer fazer o transporte do eixo Z da área que a gente está considerando, né, que é esse retângulo, esse quadrado inteiro, para o CG da peça toda. Aí, pelo menos alguém deu um chute. Não está certo, infelizmente, mas é um chute. O que a gente tem que pensar é o seguinte, pessoal. Nesse caso, vocês concordam que tanto o centro de gravidade da seção toda, quanto o centro de gravidade da área que eu estou considerando, eles estão coincidentes, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que o eixo Z, né, o horizontal, local, ele está coincidindo com o Z global. Ou seja, não tem transporte. Então, se a gente fizer lá a distância, se fizer a coordenada y do local, que é 8, menos a coordenada y do global, que é 8, dá 0. Então, assim, a gente não vai ter transporte, a gente não precisa transportar esse eixo se eles são coincidentes. Tá? Neste caso, né, e esse pensamento a gente tem que ter por eixos. Nesse caso, a gente tem que os dois eixos eles estão coincidentes porque o CG está aí no mesmo lugar, né, os dois. Mas se, por exemplo, eu tenho um eixo Z aqui e o outro aqui, e os dois, assim, apesar de serem centros de gravidade em posições diferentes, mas estão na mesma posição, né, pensando que é um eixo, né, ele é contínuo, então ele vai dar 0, tá? Então aqui ele vai ser 0, o transporte.
Bom, agora a gente vai ter que fazer menos, porque a gente vai subtrair, né, tudo do quadrado, e a gente vai fazer primeiro aí o quadrado de cima. Então, primeiro, ó, momento de inércia, 4 vezes 4 ao cubo sobre 12. E agora o transporte. Nesse caso, a gente vai ter transporte, né? Então, vamos fazer, ó, coordenada y aí do CG local, que é 4, menos 8, né, que é a coordenada y do CG global, vezes a área, que é 4 vezes 4. Então, esse daqui é tudo que a gente tem que subtrair em relação a esse retângulo de cima. Mesma coisa, estou falando retângulo, mas é costume, tá? Mas os quadrados. Mesma coisa para o de baixo. Então, vai ficar 4 vezes 4 ao cubo, dividido por 12, mais agora o transporte. Bom, esse daqui ele está mais para baixo, né? Então vai ser o 12 menos 8 ao quadrado vezes a área, 4 vezes 4. Tá bom? Eu vou deixar aqui só em evidência, ó, que aqui dá menos 4 e aqui vai dar mais 4. Vocês já sabem que a gente vai usar isso depois. Então, IZ, ele dá aqui, rapidinho, (4.906 centímetros a quarta. Tá bom? Beleza, pessoal? Então tá. Agora vamos para o IY. Bom, vai dar basicamente a mesma coisa, né? Por quê? Bom, momento de inércia aí do quadrado cheio. 16 ao cubo dividido vezes 16 ao cubo dividido por 12. O transporte, 0, porque os eixos Y aí são coincidentes. O eixo Y da área que eu estou considerando e o eixo Y do CG. Menos. Descontando aí a inércia do quadradinho menor. Então toma cuidado, apesar de ser o mesmo valor, tá? Vamos ver aí a questão dos sinais. Então vai ser a coordenada Z aqui que a gente vai usar, né? Então vai ser 12 menos 8 ao quadrado. Vou botar aqui vezes 16, que é a área, menos 4 vezes 4 ao cubo sobre 12, mais 4 menos 8 ao quadrado vezes 16. Só para deixar aqui em evidência, né? Mais 4. E aqui, menos 4. Tá bom? Bom, pode ver aí que a conta é exatamente a mesma lá do IZ. Então aqui também dá 4.906 centímetros a quarta. Fechou? Então, beleza. Agora, por último, IYZ. Então, vamos lá. Ó. Vamos pensar o seguinte.
produto de inércia de quadrado é zero. Então, aí, para cada um daqueles termos isolados, eles são zero. Então, vou encher de zero aqui, mas é importante que vocês entendam o que é cada um deles. Bom, zero é o produto de inércia aí do meu retângulo, do meu quadrado de 16 por 16. Bom, o transporte dele é zero também. Certo? Então, aí do primeiro quadrado eu não tenho nada. Agora eu vou subtrair dos outros dois. Bom, o produto de inércia do quadradinho ali de cima também é zero. Beleza? Mas agora a gente tem os transportes. E vamos ver o que vai dar. Então, ó, o transporte do eixo Z, que é o que está aqui, da área 1 é menos 4. E o do IY da área 1 é mais 4. Então aqui vai ficar menos 4 vezes o mais 4 vezes a área, que é o 16. Menos, agora aqui da área 2, o produto de inércia dela é zero, mais, agora vai inverter, né? Ó. Da área 2 é mais 4 do eixo Z e menos 4 do eixo Y. Então vai ficar aqui, ó, 4 vezes menos 4 vezes aqui 16. Bom, então pode ver que dentro aí do parênteses, dos colchetes, vai dar negativo, né? Como os dois têm negativo, vai ficar positivo. Então, 16 vezes 16 vezes 2 e YZ é igual a 512 centímetros a quarta. Tá bom? Então, assim, o que eu quero falar para vocês? Lembra que o produto de inércia ele ia dar zero se eu tivesse calculando em relação a eixos que são eixos de simetria. Ou que são os meus eixos principais ali de inércia, que é o que a gente vai falar depois. Repara que nessa figura aqui, os meus eixos de simetria são esses daqui. Tá? Então, se eu tivesse calculado nesse meu eixo que está inclinado, que a gente vai ver como faz isso depois, ele teria dado zero esse produto de inércia. Consequentemente, aconteceria outras coisas ali também nos outros momentos de inércia. Mas esse é o indicativo se a gente está ou não para essas figuras que têm um eixo de simetria, porque tem figuras que simplesmente não tem, mas que estão aí nesses eixos de inércia e eixos principais, que é o que a gente vai falar depois. Tá bom? Então, só para a gente ver aí como é que fazia. Então, pessoal, esse daqui é o que a gente tem aí para aprender em função dessas figuras mais simples. Alguém tem alguma dúvida? Se não, vou fazer o seguinte. Esse daqui é o exercício que eu tinha para passar para vocês hoje. Esta figura, uma composição aí de triângulos e quadrados e tudo mais. E aqui eu estou dando as equações e as posições do centro de gravidade para o quadrado, que é o que vocês já sabem, e para este triângulo, tá? Tomem cuidado, né, até com o que vocês forem pegar na internet, às vezes alguma tabela e tudo mais, que o IZ e o Y não costumam mudar. Repara que aqui ele vai ter sempre essa cara aqui meio do quadrado, aqui é dividido por 36. Essa é a diferença. O IZ e o Y não tem diferença de sinal, mas o YZ ele é negativo. Só que ele vai ter a ver assim, ó, isso é válido para este triângulo, nesta configuração aqui do eixo do ângulo reto em relação aqui ao eixo que eu estou considerando. Então pode ver que aqui ó, ele é exatamente o mesmo do triângulo que está aqui. Então podem usar aí sem problemas, tá bom? Depois a gente fala mais disso. Então eu quero que vocês façam aqui, pelo menos agora, né, mesmo que não dê para fazer tudo, que vocês façam pelo menos a posição do centro de gravidade para a gente comparar, e depois aí a gente faz
as inércias, tá bom? Porque aí a partir do centro de gravidade você já, pelo menos não corre risco de errar ali e depois dificultar o processo, tá bom? Então assim, comecem a fazer e quem tiver alguma dúvida aí vocês podem ir me chamando, tá? Eu acho que assim, cada um aí divide do jeito que achar melhor, mas provavelmente é melhor ir retirando aqui esse buraco aqui do meio, igual a gente fez no outro exercício. Tá bom? Então podem começar aí.
E aí, pessoal, alguém já calculou algum? O Y ou o Z? Estão no processo ainda. Estão muito quietinhos hoje. Ó, acho que o pessoal aí acabou dividindo assim, né? Ó. Vamos ver se vocês pensaram a mesma coisa. O triângulo, esse quadrado, esse retângulo, né? Na hora que é para falar retângulo, eu falo quadrado. E aí subtrai esse daqui do meio. Certo? Acho que talvez é o mais simples aí de fazer. O que vocês têm que tomar cuidado, tá, pessoal? Aqui está marcado esse b sobre 3 pro triângulo, mas ó, é b sobre 3 da face, né, do ângulo reto aqui. Então vai ser esse CG mais ou menos aqui, assim, ó. Depois tem o CG do quadrado que vai estar, o retângulo que vai estar aqui, desse maior. Esse daqui é o que vai ter que subtrair. E este está aqui no meio. Assim que alguém tiver um valor aí, vocês me falam, para a gente conferindo. Nem nada, nem um sim, nem um não, gente. Vamos aí. Uma ação. Ah, pelo menos um peraí, pronto. Para mim já basta. Posso. Ó, aqui na figura está marcado o CG do triângulo, né? Então, assim, ele está a 1/3 dessa lateral reta aí, né? Dos catetos, basicamente. Então, assim, né? O triângulo que tem na figura é um triângulo de 10 por 16. Então, a gente tem que pegar essa distância aqui, ó. Peraí. Então, na hora da gente fazer o cálculo, a gente vai, pelo menos aí para a direção y, é essa distância que a gente vai usar. Então, assim, né? Ela é 1/3 de um lado e 2/3 do outro. Então, essa distância ela vai ser ó, o 10 dividido por 3 vezes 2. Pronto. Então, vai dar 6,67 aqui. E aí tem que pensar a mesma coisa do outro lado, né? Então, vai ser 2/3 de 16.
né, aqui em relação ao eixo X. Aqui, né, ó. Daqui até aqui, basicamente. E os 2/3 de 16 vai dar 10,66. 10,67. Então é isso que vocês têm que tomar cuidado, tá? Em relação aí ao triângulo. Ele vai estar sempre aí mais para o lado do ângulo reto. E aí você tem que ver a sua origem, né? Não vão olhar esse 1/3 aqui e botar ele na equação e boa. Que alguém já deve ter feito isso. Quanto que deu o Z do CG, professor? O Z deu 9,48. Deu certo aqui então. Obrigado. O Y ele deu 21,2. Deu isso? Quanto que deu? Deu 10,14. Acho que errei alguma conta. Ó, vamos ver. Vai ficar assim, né? Ó, o Y, né? 6,67 vezes o 10, vezes a área, né? 10 vezes 16 dividido por 2. Certo? Certo. Depois você foi para qual área? Eu fui para S2, aí eu fiz 10 vezes 20 vezes 16, menos a área do quadrado, né? 4 vezes 15 vezes 8. Por que 4 vezes 15? Seria a metade de quinze seria 7. E não esquece que você tem que pegar em relação aqui a sua origem. Então aqui vai ser, né, 10 mais a metade aqui, né? Na verdade, essa distância tem que pegar, que dá o 17,5. Sim, verdade. Já achei onde errei. Obrigado, Vê? professor. Mas assim, com isso, provavelmente vai dar menor ainda o valor. Você corrigir isso. Quanto que você pegou aqui, ó, essa distância depois? Não, então, foi isso. Eu fui pegando só não somando tudo, né? Pegando só Ah, da tá. questão. Foi esse o erro. É. Lembrar que a origem é lá em cima.
Quanto você disse que deu Y, professor? 21,2. Certo. Deu certo? Sim. Então, pessoal, na aula que vem eu vou separar um tempinho e vou mostrar para vocês, acho que alguns aí já devem até saber, mas não, como aprenderam agora o que é momento de inércia, né? Dá para fazer o cálculo desses momentos de inércia pelo AutoCAD, tá? Você definindo uma região e aí usando o comando MassProp. Então eu só não consigo fazer com especificamente esses casos que tem furo. Mas eu vou dar uma estudadinha direito. Eu também não sou super bom em AutoCAD. Então, mas é possível, tá? Ele vai dar CG, momento de inércia, tudo mais. Aí na aula que vem eu separo um tempo.
Professor, Hum, eu tô calculando o IZ e eu tô com dúvida naquela parte de translação dos eixos. tá. Vamos fazer o seguinte. Faz esse do triângulo aí pra mim, pra eu ver se eu entendo direitinho. Vou marcar mais ou menos a posição aqui do CG da peça. Então, 21, mais ou menos aqui. Vamos supor que é mais ou menos aqui, tá? Certo. É o que deve ter dado. Então, ó, para o triângulo, a posição do CG ela está aqui, certo? Então, você está Certo. fazendo o... Então, a hora que você estiver construindo aí o momento de inércia. Então, você vai pegar o IZ, que é aqui, né? BH ao cubo sobre 36. Então, vai ficar, ó, 16 vezes 10 ao cubo dividido por 36. Primeira parte. Aí agora você vai fazer, né, a distância entre os dois eixos. Então, basicamente, você está querendo distância entre isso daqui e este, né? Então, você concorda que assim vai ser o 21,2, que é essa distância aqui, menos o 9,48. Como eu falei para você, né? É melhor fazer ao contrário. 9,48, não, perdão. 6,67 menos o 21,2. Então, 6,6 menos 20. Vai dar 14,53, né? Negativo. O que você estava com dúvida, assim? Eduardo? O que você estava com dúvida? Ou era isso mesmo? Tava falando com o microfone fechado. Ah, Era no sinal. Só que no caso, você fez foi do retângulo. não, eu fiz do triângulo mesmo. Do triângulo. Ó, vai Só ser que o 6,67 menos o 21,2, né? Que é o total. Mas esse em Z eu uso do Y, então? Do Z você usa o Y, porque você está fazendo translação do eixo que ele é horizontal, então você tem que andar na vertical, Ah, entendi. Isso que eu entendeu? tava em dúvida. É, Certo, então. Obrigado, professor. de nada.
Bom, pessoal, se vocês não tiverem aí dúvida, eu vou liberar vocês, tá? Na aula que vem a gente retoma. A gente vai falar mais um pouquinho de... Tem mais só um pedacinho de matéria aqui para passar para vocês em relação aí a momento de inércia. 2 pouquinhos de matéria, né? Mas logo a gente já está acabando tudo isso. A lista eu ainda vou esperar a semana que vem, porque tem algumas coisas da matéria da semana que vem ainda. Então, pelo menos aí dá tempo de vocês fazerem esse exercício, entenderem bem. E aí na terça-feira a gente já está todo mundo mais ou menos no mesmo patamar. Beleza? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Quanto deu o IZ, professor? Z? Peraí que eu vou pegar aqui. O IZ dá 2.840,5. Não. Eu estou terminando ele aqui, é só para me conferir depois. Tá. Ah, perdão, desculpa, falei errado. Falei do exercício errado. O IZ dá 40.473,38. Anota o Y aí também, pessoal. 8.807,58. Certinho, obrigado, professor. E o YZ aí, ó. Vai dar 957,95. Acho que é negativo. Beleza?
Beleza, gente? Anotem aí, qualquer dúvida vocês me procuram, tá? E bom final de semana aí para vocês. Bom descanso. É o último que está na última semana lá do Moodle, tá? Eu coloquei como sendo um sol dessa semana ou da semana passada. Então eu acho que tá lá semana 10 e 11, alguma coisa assim. Mas é o último, tá? Então, muito obrigado, pessoal.